Jeremias, capítulo 36. Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Versículo 2. O pastor Alejandro Bulhon conta uma experiência em que foi chamado para falar com dependentes químicos que usavam as folhas da Bíblia para fumar maconha. Ao abordar aqueles jovens, um deles se manifestou com palavras desafiadoras de que se Deus realmente existisse, que lhe tirasse a vida naquele momento, mas nada aconteceu. Então, concluiu mais ou menos com as seguintes palavras: "Está vendo, pastor? O seu Deus não existe." De uma forma não menos desafiadora, o rei Jeoaquim queimou as páginas que continham as palavras do Senhor. Obstinadamente, sem dar ouvidos aos rogos dos príncipes, lançou no fogo a sua carta de alforria. Aquelas palavras representavam a sua última chance de talvez ouvir e se converter de seus maus caminhos. Contudo, lançou no braseiro aceso não somente o rolo, mas a sua própria vida. Era incansável a maneira pela qual Deus usava os seus servos para falar ao seu povo. Vez após outra, a sua voz era reproduzida através de seus profetas, mesmo sabendo que a maioria não lhe daria ouvidos. Humildes súplicas eram alçadas aos céus incessantemente, com a esperança de desviar do povo a ira do Senhor. Porém, não havia mudança. Manifestavam-se religiosos apregoando jejum diante do Senhor, mas não conheciam o Senhor. Ao ouvirem as palavras do rolo que Baruque leu diante deles, os príncipes de Judá entreolharam-se atemorizados. Eles bem sabiam que aquelas palavras eram verdadeiras e que cabalmente seriam cumpridas, quer eles as aceitassem, quer não. Reconheceram a mensagem e também reconheceram o mensageiro. Acaso te ditou o profeta todas estas palavras? Mas não reconheceram o titular da obra. Com a mesma intensidade, e creio que como em tempo algum houve, Deus tem advertido seu povo hoje. E o que estamos fazendo com estas santas advertências? Dando ouvidos ou tentando destruí-las? Ao nos depararmos com histórias como a que vimos no início da mensagem, geralmente nos armamos de um sentimento de zelo e julgamos aquela atitude como sendo abominável. E é. Porém, muitos há que estão fazendo a mesma coisa de forma disfarçada. Com aparência de santidade e coração endurecido, lançam as santas verdades da palavra do Senhor em braseiro aceso, trazendo ruína eterna não somente para si, mas para sua família e para muitos que, sob sua influência, têm trilhado pelo mesmo caminho de destruição. Mais uma vez eu reforço, amados, aquelas palavras não foram escritas em livro para serem lidas ao rei da Babilônia e às nações vizinhas, mas diante do povo de Deus, na casa do Senhor, no dia de jejum. Vocês percebem a gravidade do que acontecia e do que acontece em nossos dias? Como naquele tempo, Deus está para derramar a sua ira sobre este mundo. E qual tem sido a nossa atitude diante de sua palavra? Sendo por ela reavivados, ou usando-a como nos convém, como o jejum fajuto dos filhos de Judá? O Senhor tem levantado seus atalaias, que com poder do alto têm pregado as suas verdades com intrepidez e ousadia. E da mesma forma que fez a Baruque e Jeremias, os esconderá da cólera dos ímpios dos últimos dias. Mas a estes que escolheram pela dura cerviz esquivar-se do assim diz o Senhor, e sem o temor do Senhor extravasar a sua ira contra os santos do Altíssimo, a estes
aguarda a mesma sorte lançada sobre Jeoaquim. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Não devemos temer pregar o Evangelho. Sejamos, pois, Jeremias e Baruques contemporâneos, e sempre estaremos seguros no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, versículo 1. Vigiemos e oremos. Bom dia, mensageiros do Senhor. Rosana Garcia Barros.